Muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar realmente sobre um tema super importante que realmente pode fazer muita diferença para você e para sua família, e principalmente na sua vida. Então, hoje nós vamos falar como gerar mais renda com o Pilates Kids dentro do seu estúdio ou então até mesmo dentro do trabalho que você já tem, né? E aí você deve estar pensando, mas como assim, Vânia? Como que eu vou gerar mais renda se eu já tenho, inclusive, um trabalho? Ou como que eu vou realmente fazer isso dentro da realidade que eu já tenho? Então, nós vamos falar sobre isso e é muito importante que você realmente possa estar anotando essas informações, que você possa, inclusive, né, após isso, fazer uma anotação, pegar um caderno, enxergar realmente as grandes oportunidades que o método pode estar proporcionando para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Como gerar mais renda com o Pilates Kids, né? Mesmo para quem já está trabalhando e mesmo para quem já tem alguns locais, e isso vai ficar ainda melhor, tá? Então, primeiramente, antes de eu dizer para vocês, olha só, você que trabalha, por exemplo, em um estúdio, você que já trabalha numa escola, você que já trabalha numa academia, você que já trabalha na área, eu preciso dizer para vocês quem realmente pode trabalhar com o Pilates para criança. Né? Então, muitas vezes essa é a primeira dúvida, né, de quem pode trabalhar. Quem pode trabalhar com o Pilates para crianças, com o método Pilates for Kids, são profissionais da área de fisioterapia ou então profissional de educação física, tá? Acadêmicos também podem já começar a aprender para que assim que estiverem formados possam abrir os seus locais, enfim, possam estar trabalhando. Caso contrário, já trabalha em algum lugar e seja acadêmico, também pode já começar a trabalhar naquele local que você já trabalha, tá bom? Então, primeiramente é isso, e a gente vai estar continuando, então, nessa linha de pensamento, para que você realmente possa estar se dando conta, né? Quanto você pode estar melhorando a sua vida. Então, normalmente, quando a gente fala, né, de renda, eu sei que não é um assunto que a gente normalmente fala, não é um assunto que a gente estuda, né? Não é algo muito comum dentro da nossa área de atuação, né? Então, normalmente, dentro da faculdade, depois, normalmente não se fala muito da questão de gestão, de enxergar as potencialidades, de realmente aproveitar o local onde você já está. Então, não é um tema que é falado, né? Então, muitos de nós, né, saímos da graduação com aquela sensação de que e agora? Eu não sei muito por onde ir, né? Eu não consigo fazer nada sozinho, eu vou precisar achar um emprego, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes, se caso você ainda está nessa fase, saber um trabalho diferenciado que realmente pode te dar um posicionamento melhor, te deixa muito à frente de muitos profissionais que não tiveram essa chance. E eu falo isso porque eu não tive essa chance, né? Então, eu entendo que seria muito mais fácil, teria sido muito mais tranquilo se tivesse alguém como eu, né? Dizendo, olha, faz isso, vai por esse caminho, olha por aí, olha essa oportunidade, olha o que está acontecendo aqui. Porque isso faz a gente economizar o que a gente tem de mais valioso na vida, que se chama tempo, né? Então, tempo é extremamente importante e cada um de nós só temos 24 horas para viver, então isso realmente que vai fazer a diferença. Então, vamos lá, gente. Vamos realmente falar sobre como gerar renda extra a mais trabalhando com o Pilates Kids, mesmo que você já tenha um trabalho e mesmo que você já tenha um estúdio. Então, eu vou revelar para vocês e vou mostrar para vocês como existem essas potencialidades e como tudo isso vai fazer mais sentido para vocês depois de passar por essa live, tá bom? Então, nós vamos falar primeiramente num contexto, tá? Vamos primeiro falar num, depois a gente vai falar nos outros, tá? Então, vamos supor que você é um profissional da área, né, que eu já falei, que já está trabalhando no estúdio, tá? Então, eu vou falar primeiramente nesse, porque normalmente as pessoas acreditam, né, que o Pilates que tenha que ser no estúdio, e na realidade não é só assim, mas eu já vou começar a falar com esse público, né, com essas pessoas que já trabalham dentro de um estúdio. Pode ser uma pessoa que seja proprietária do estúdio, pode ser alguém que trabalhe nesse estúdio e pode ser alguém que já está montando um estúdio. Né? Então, essas três pessoas podem olhar por esse caminho e realmente enxergar. Por que realmente você pode gerar renda extra, né, dentro de um estúdio com Pilates para adultos? Como Pilates para criança? É meio contraditório, né? Quando a gente fala assim, não, mas não é com os adultos que você vai gerar renda extra, é com as crianças.
Primeiro ponto que eu quero que você veja é que quando você já tem algo estruturado e alinhado a um público que seja o adulto, quando você abre o leque, quando você dá uma outra oportunidade ou você abre um outro nicho de trabalho, você tem a tendência de trazer mais pessoas ou menos pessoas? Manda um coração aí e escreve aí para mim saber. Mais pessoas. Por quê? Antes, se você vendia somente um determinado produto para um público e agora você começa a vender para mais um público, as chances são que você venda mais, porque você vai ter mais opções, né? Então, imagine você, dentro do estúdio, você já tem lá os seus aparelhos, você já tem lá a sua estrutura, você já tem lá a sua divulgação para um público específico que são os adultos. Quando você enxerga que, ok, eu já tenho os adultos, mas eu tenho vários horários que eu poderia estar trabalhando e eu estou aqui sentada olhando, né? Ou eu estou aqui esperando alguém ligar, alguém fazer alguma coisa para marcar um horário, certo? Esses horários que vocês não têm ninguém, ou que vocês estão, sei lá, estão sem trabalho, é uma grande oportunidade de você começar a trabalhar com um público que possa vir nesse horário. E por que eu estou dizendo que nesse horário é um público que possa vir? Porque normalmente as crianças, tá? As crianças, ou elas estudam pela manhã, ou elas estudam pela tarde. Então, nos dois horários, tanto a manhã quanto à tarde, é um horário que as crianças poderiam estar fazendo algo diferenciado, né? Dentro do seu dia a dia. Então, qual é o horário mais recomendado para as crianças? O que é o contrário ao horário que ela está na escola, né? Então, para você, isso se torna bom ou se torna ruim? Se torna bom, porque a criança não vai vir lá no horário bem cedinho, aquele horário que o pessoal adora, né? 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque depois eles saem da sua aula, eles vão para o trabalho. A criança não vai querer esse horário. Por quê? Porque ela vai dizer, por que eu vou ir às 7 se eu posso ir às 9? Ou posso ir às 10, né? Então, você já continua com o seu público, que normalmente eu até já mostro para vocês que acontece, né? 7 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, né? O que acontece? A gente começa lá em cima, 7 horas, né? Ó, tá aqui, 7 horas, depois dá uma baixada, depois ao meio-dia, perto do meio-dia sobe de novo, aí baixa de novo, perto das 6 sobe de novo. A gente tem esses picos, né? De procura, principalmente dentro de um contexto do estúdio. É mais difícil colocar as pessoas no horário da tarde ou da manhã. Por quê? Porque as pessoas normalmente estão trabalhando. Não quer dizer que você não tenha. Muitas vezes você já tem esses alunos, já está com ela cheia, mas mesmo assim você gostaria de ter uma renda a mais. O que você pode estar fazendo? Você pode estar, ou dentro desses horários, né, fazendo uma aula especial só para crianças. Não é misturar adulto com criança, não é fazer uma salada de frutas, não. Adulto é adulto, criança é criança, tá? Então, quando você abre o leque e você começa a trabalhar com criança, você tem que deixar muito claro que o método é só para criança. Não é misturar pai com filho, tio com sobrinha, avô com neto, não é isso. Os adultos permanecem na estrutura que você trabalha. O que eu ensino vocês é trabalhar exclusivamente com crianças. E a criança precisa ser diferenciada, precisa de um método adequado, precisa ser alinhada com as perspectivas dela. Então, como você faz isso? Você pode, muitas vezes, usar esse horário, né, que não tem ninguém, seleciona lá o espaço do solo, que é só o que você vai usar, ou se caso você tem um local maior, você já pode deixar uma sala separada, né, exclusivamente para criança e apresentar, né, para os seus alunos, olha, essa aqui é a sala especial para crianças. Aqui a gente só trabalha com pilates para criança. O que isso mostra? Que você tem uma organização e que nos horários que você não está atuando com um público, você pode estar atuando com outro público, tá? Então, você traz mais pessoas, consequentemente, você vai ter o quê? Mais entrada de renda, mais pessoas vindo, mais pessoas vão pagar para você, tá? Ah, Vânia, mas eu já tenho os horários cheios, já não dou conta, o que eu posso fazer? Nesse caso, eu aconselho que você possa pegar um outro profissional para trabalhar com você, né? E aí, qual que seria o outro profissional mais fácil de encontrar? Um outro profissional que já trabalha com pilates adulto. Por quê? Porque tu dá como a gente diz, né?
A gente dá um chute numa pedra, sai 10 profissional que já tem curso de Pilates tradicional, né? Então, o que é mais fácil para você? Pegar um profissional que já saiba trabalhar com Pilates, bota ele trabalhar alguns horários para você, e nesses horários, você, que está aqui, que está enxergando essa oportunidade, abre uma turminha e começa a trabalhar com crianças também. Então, ao mesmo tempo onde você está, e se você é o proprietário do estúdio ou não, você vai estar vendo que o mesmo local, no mesmo horário e no mesmo tempo está entrando valores em lugares diferentes. Valores nos adultos, pessoas nos adultos e pessoas nas crianças. Então, o que acontece? Aumenta a sua entrada de renda. Entenderam? Então, dessa forma, você tem a grande chance de ter um aumento de renda extra. Então, quando eu digo para você que às vezes você já está numa estrutura que é melhor para você, que você não quer sair, que você enxerga, inclusive, que tá boa para você, e para alguns tá bom, outros não, e aí vai de acordo com cada um, mas que você pode ter a mais do que aquilo, né? Quando a gente vê que tudo acontece, e todos os mercados também acontece isso, a gente começa a olhar as coisas, e isso eu falei no início da live, né? Que nós, profissionais da área, né, da saúde, a gente é muito falho, né, nessa área, né, de negócio, de como rentabilizar mais, de como enxergar mais possibilidades. Não, a gente é mais voltado a fazer um trabalho muito bem feito. Só que a gente precisa entender que não quer dizer que a gente não vai fazer um trabalho bem feito. A gente só vai abrir os olhos e vai enxergar que a gente pode, muitas vezes, trabalhar menos e ganhar mais. E não quer dizer que está certo ou que está errado. Isso é uma posição, e quando as pessoas entendem isso, elas se dão conta, poxa, eu podia ter agido diferente, eu podia já estar trabalhando menos, eu poderia já ter botado uma pessoa para trabalhar comigo, e ao mesmo tempo eu estaria trabalhando com mais público, e nós duas estaríamos bem, ou nós três, enfim, dependendo do local que você está. Agora, o que a gente às vezes não sabe é como fazer isso. E eu estou passando para vocês um passo a passo, inclusive, como vocês fazem, né? Então, você separa isso, você deixa essa linguagem, essa comunicação muito clara para os pais, que a partir de então não é um Pilates adaptado para criança, não, é um Pilates especializado em criança. E que você vai se especializar nisso, e que você vai aprender a trabalhar com isso, e que você vai aprender a trabalhar, dar uma aula e a trazer mais crianças para esse público, para esse caminho. Não é ficar misturando todo mundo, entende? Então, mais do que você enxergar que existe essa possibilidade de você ter uma entrada a mais, uma renda melhor dentro do seu estabelecimento, você realmente entende que você pode trabalhar menos e ter um retorno melhor lá no final do mês, né? Então, esse é o primeiro cenário que você pode estar nele, né? Sendo profissional da área. Ah, Vânia, mas eu não sou dona do estúdio. Então, as áreas da dona do estúdio ou do dono da estúdio, nesse ponto, você pode estar começando a enxergar as coisas como uma possível proprietária ou proprietário. E para que você se torne normalmente proprietário ou proprietária, você precisa enxergar as oportunidades. Então, você pode, mesmo não sendo dona, mesmo não tendo um estúdio, você pode ser uma profissional que saiba atuar com Pilates para criança. Por quê? Se você bater no estúdio de qualquer pessoa na sua cidade e disser para essa pessoa assim, olha só, eu tenho um curso de Pilates para criança, você quer começar a inserir aqui dentro do seu estúdio? A pessoa que é proprietária do lugar, ela muito rapidamente vai dizer, como? Porque muito provável que ela nem saiba que exista Pilates para criança. E muito provável que você seja uma das primeiras da sua cidade. Então, as chances de você conseguir um emprego em outros horários, ou a mais e ganhar, inclusive, a mais, é muito maior. Então, você precisa, primeiramente, enxergar o que eu chamo de oportunidades, né? De enxergar o mercado, de enxergar a necessidade, de enxergar por que o Pilates é diferente para a criança. Porque não funciona igual adulto. Porque é um público diferente, que não dá para ensinar como a gente ensina adulto. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ok, falamos sobre as pessoas que trabalham no estúdio, ok? Ou que já têm um estúdio. Ok. Dentro desse público, existem umas outras pessoas que também podem trabalhar com Pilates para crianças, que são pessoas que são profissionais de fisioterapia ou educação física. Então, normalmente essas pessoas elas estão aonde? Ou elas estão em academias, ou elas estão em condomínios,
ou a domicílio, no caso, condomínios, ou elas estão na sua própria clínica, ou elas estão nas escolas. Todos esses trabalhos, tá, gente? Não quer dizer que você não possa inserir aonde você está mais do Pilates para criança. Mas, Vânia, eu já trabalho na escola, como que eu vou botar o Pilates para criança? Mas, Vânia, eu já tenho um consultório aqui, eu trabalho com adultos, eu trabalho voltado à dor, como que eu vou botar Pilates para criança? Aí, você precisa começar a abrir mais o seu campo de atuação e de visão. Por quê? Quando você enxerga, e ontem eu comentava, inclusive, com uma aluna, não vou dar nome a pessoa, mas a gente conversava, e aí ela tem uma oportunidade de trabalho, de entrar num local inserindo, né, o Pilates para criança naquele local. O que acontece? Quando ela chegou para oferecer o trabalho, né, naquele local, a pessoa disse assim para ela: nossa, eu sempre quis colocar esse trabalho aqui, mas eu nunca encontrei profissional que estivesse capacitado para trabalhar com isso. E a pessoa que chegou aqui, que me disse para trabalhar com criança, não tinha uma metodologia, não tinha um método, era uma confusão, e eu não queria isso, tá? E aí o que acontece? Elas conversaram, as pessoas adoraram, né, a ideia e inclusive como seria feito, né, o passo a passo, ficaram encantados. O que acontece? Vai para a hora da fechar, né? Ok, então como é que a gente vai fechar essa parceria? Como é que a gente vai fazer, né? Sempre vai ter um lado e o outro lado, o lado da pessoa que contrata e o lado do contratado, né? Então, o que acontece? Cada um quer ficar ali dentro dessa linha e cada um quer tirar um pouquinho a mais para si, certo? Nesse momento, a pessoa que está contratando, o que ela olha? Ok, se eu tiver vários profissionais que fazem a mesma coisa, né? Eu vou poder escolher com quem eu quero trabalhar. Agora, quando eu só tenho uma pessoa que faz aquele trabalho, eu não tenho como escolher. Eu tenho que pegar aquela pessoa que sabe fazer aquilo. E aí, aquela pessoa que sabe fazer aquilo, gente, ela está no controle da situação. Por que ela está no controle? Porque só ela sabe fazer. E ela pode muitas vezes dizer assim: não, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso, nós vamos crescer junto, mas eu acho justo que seja dessa forma. Então, você entende que quando você faz algo que a grande maioria não faz, e você pode estar aqui e pode concordar comigo, inclusive gostaria que você mandasse uns coraçãozinhos ou escrevesse aí. Quantas pessoas você conhece que trabalha com Pilates adulto? Me escreve aí. Eu conheço muita gente, muita gente. Agora, quando eu vou para o Pilates para crianças, essa quantidade gigantesca de pessoas se resume a muito poucas pessoas que eu conheço. Eu e as pessoas que eu ensino. Então, quando você enxerga isso, você começa a dizer: entendi, entendi. Então, se eu sou uma das poucas profissionais que estou dentro da minha cidade ou dentro do meu bairro oferecendo tal local, tal coisa, ou a pessoa ela aceita aquilo que eu estou fazendo, né? Ou eu estou exigindo, e eu realmente gostaria que vocês fossem pessoas sensatas, né? Que não explorasse as pessoas, mas que fizesse algo que fosse justo, né? Ou a pessoa aceita o que eu acredito ser o justo, ou eu vou fazer em outro lugar. E aí você está no controle, gente. E eu estou dizendo isso até mesmo para quem é dono de estúdio. Porque eu sei, gente, quando a gente precisa de um profissional para trabalhar com uma área que todo mundo faz, o que a gente faz? Não, a média de mercado, quanto que se trabalha, quanto que se paga é tanto. É um percentual, sei lá, de 40%, 30%, 20%. Por que paga tão pouco, gente? Tem um monte de profissional que faz isso. Agora, se eu precisasse de alguém para trabalhar dentro com as crianças, eu não tenho. E aí a situação muda. Entenderam? Então, esse contexto, até mesmo para quem trabalha, ele é extremamente importante. Você é o coringa do lugar. Você sabe trabalhar nos dois lugares. Quem nunca jogou aqui um jogo de cartas? E quem não adora ter um coringa no meio, no jogo? Porque esse coringa te dá várias possibilidades. Então, é assim que você tem que se enxergar quando você tem algo que a grande maioria não tem. Quando você tem uma especialização, quando você tem um curso diferenciado, quando você pode atuar com um público que a grande maioria não tem.
Então, isso que eu estou falando serve para quem está na escola, serve para quem tem quem está a domicílio, que pode levar, inclusive, um trabalho a domicílio naquele local, serve para quem está numa academia, que pode abrir uma turma, inclusive, para trabalhar dentro da própria academia, pode para quem tem uma clínica, abrir um local, inclusive, para trabalhar com algumas crianças, ou essa pessoa que tem uma clínica pode se juntar e fazer uma parceria com uma outra pessoa. Então, vocês enxergam que vocês têm N possibilidades de trabalhar com Pilates para criança, que você não precisa só ter um estúdio, e tem que ter um estúdio, tem que abrir uma clínica, tem que comprar um monte de aparelho, tem que gastar um monte de dinheiro. Não! Você não precisa. Você pode, inclusive, inserir o método aonde você está, aonde você já trabalha. E por que eu aconselho, inclusive, que você insira aonde você já está? Porque você já conhece as pessoas, porque você já tem a confiança das pessoas, porque as pessoas já te procuram. Então, é muito mais fácil você oferecer um trabalho diferente, um trabalho novo, um trabalho a mais, para quem já te conhece, do que começar tudo do zero com quem nunca te viu. Entende? É a mesma coisa que se eu tivesse aqui, ó, vou dar um exemplo a vocês, tá? Ó, eu vendo caneta, certo? Vocês compram canetas minhas, ok? Então, todo mundo presta atenção. Eu vendo caneta, tá? Eu só vendo caneta até então. Ok, então, aqui, a Bruna comprou uma caneta minha. A Misley comprou uma caneta minha. A Daniele comprou uma caneta minha, ok? Muito bem. Quando terminar essa caneta, a tendência delas é de vir comprar novamente de mim. Só que, além da caneta, elas precisariam de uma lapiseira. Por quê? Porque elas não querem, né, fazer algo que não dá. O que acontece? Se eu não tenho a caneta, se eu não tenho lapiseira e eu só tenho caneta, quando elas precisarem da lapiseira, elas vão buscar onde? Com quem já vende uma lapiseira, com quem vende isso. Agora, se eu já vendi uma caneta para você, se você já usou, se você já viu que é boa, e eu começo a vender ao mesmo tempo para você mais uma lapiseira, as chances são de que você já vai comprar os dois meu. Por quê? Porque eu já venho te vendendo, você já me conhece, você já sabe do meu trabalho, você já sabe que eu realmente faço uma coisa e te dou garantia, e sou responsável, e te entrego. Então, você já tem, né, uma confiança das pessoas. Então, quando você começa a fazer algo a mais, as chances são que essa pessoa vai querer continuar com você. E vai querer isso a mais que você faz. Entende? Então, é essa maneira que você pode estar se dando conta de que você pode gerar renda a mais. Você não precisa trabalhar o dobro, inclusive, gente. Ah, não, Vânia, mas eu já tô cansada, eu já chego podre, eu não aguento mais. Só que se você quer mudar essa realidade, você tem que fazer um esforcinho no começo para que você enxergue uma outra oportunidade, uma outra possibilidade e que provavelmente você possa trabalhar menos, inclusive, e ganhar mais. Olha aqui, temos uma pergunta muito pertinente aqui. Não trabalho na área ainda. Isso também eu ia falar, tá? Mas ficou bom porque a pergunta da pessoa. Não trabalho na área ainda. A área que eu falo para vocês é realmente profissionais, então precisa ser profissionais da área de educação física, fisioterapia, tá? Mas você acha que daria para começar nos condomínios de escola? Não só acho, como aconselho. Por que eu aconselho que você comece a entrar num local que você não precisa ter estrutura? Que você não precisa ter um local para pagar aluguel, um local que você tem que comprar todos os materiais, que você não precise disso. Porque você pode começar do zero. Por que vocês acham que eu falo? Como vocês podem sair do zero e ter uma renda extra com o Pilates para criança? Porque até mesmo quem não trabalha na área, quem está querendo voltar para sua área de atuação, para quem daqui a pouco foi demitido na pandemia e está agora sem eira nem beira, como a gente diz, você pode começar algo novo, do zero. E pode ser na escola, pode ser no condomínio, pode ser numa academia, pode ser num clube. Você enxerga que todos esses locais já têm uma estrutura, já tem um material, já tem as próprias crianças lá? O único local que vai fazer com que você tenha uma estrutura
é quando você faz algo individualizado seu. Quando você é o proprietário ou você, então, quer fazer algo que seja somente seu. E até mesmo, tá? Dá para você começar num local que você não precise pagar nem aluguel. Às vezes, até mesmo na garagem da sua casa. E para quem não sabe, eu vou contar minha história na jornada. Vou contar de onde começou. E eu sou prova viva de uma pessoa que começou na garagem de casa. E por que eu comecei na garagem de casa? Por quê? Porque eu não tinha que pagar aluguel, porque eu não tinha que pagar água, luz, telefone, condomínio, porque eu já morava aqui, porque tudo que eu fizesse ia ser a mais. Entende? Então você precisa, primeiramente, enxergar, ok, a Vânia está me mostrando que eu mesmo sem estar na área, eu posso ter a metodologia, eu posso ter o conhecimento, porque isso você tem que ter, gente. Não adianta você querer ir lá, eu vou vender, sei lá, vou vender laranja e não tem as laranjas. Vou dizer que eu trabalho com pilates para criança, mas eu não sei trabalhar, eu não sei como montar, eu não sei como fazer, eu não sei como estruturar. Aí você está vendendo, né, gato por lebre, como diz o ditado. Não é isso que você tem que ter. Você tem que ter segurança do que você vai fazer e saber como realmente vai ser feito, porque a pessoa vai perguntar, muito bem, e aí, como é que a gente vai fazer? O que que você precisa? Qual é a minha parte nessa parceria? Né? Se você vai numa escola, qual é a parte da escola? Qual é o percentual? Como é que a escola vai ser? O que que é a parte dela e qual é a sua parte? Assim na escola, assim no condomínio, assim no clube, assim em qualquer lugar que você levar. Você tem que saber, né, o que você tem que fazer. Qual é a sua parte? Como que você começa? Né? Então, isso vai fazer o diferencial. Depende, mas preciso comprar todo o material como tatame? Depende. Se não tiver lá, você, de repente, tem que providenciar. Caso já tenha, não precisa. Então, as coisas você precisa conhecer para que você saiba negociar, inclusive, com o outro lado. Isso também é uma forma de saber, ok, eu entro com um material, então é justo que eu tenha um percentual maior. Então, é esses detalhes que fazem toda a diferença. Inclusive, há mais ou menos deixa eu ver, o ano passado, eu acho, gente, teve uma aluna que ela me comentou assim, Vânia, eu fui apresentar, enfim, fui levar a proposta para um local, e o local me disse assim, não, mas a gente já tem a prof de balé aqui, e a prof de balé a gente paga ela mensal, um valor mensal. Eu gostaria de trabalhar assim com você. E aí eu disse, não é assim que a gente trabalha dentro do Pilates Kids, né? Dentro do método Pilates for Kids. Eu te aconselho, inclusive, que você tenha um percentual de cada criança, não de todo mundo. Porque aí você realmente está não fazendo parte da parceria. A pessoa diz que vai fazer e você vai lá e obedece. Não, você faz parte disso. Então você tem que saber argumentar, inclusive, para o dono, por que você não quer trabalhar por hora. E eu não aconselho vocês a trabalhar por hora. Não caia nesse erro. Trabalhe por produtividade, trabalhe por aluno. E aí você vai realmente enxergar a possibilidade de ganhos maiores. Por quê? Se a pessoa te paga tantos reais por aula, se ela botar 3, se ela botar 10, se ela botar 20, ela está ganhando e você continua na mesma. Então, é esses detalhes que às vezes parecem bem pequenos e que no final faz grande diferença. Entende? Então, às vezes eu falo para a pessoa que já trabalha na escola, que já é a prof da escola, para apresentar, de repente, numa proposta que não vincule o trabalho dela dentro da escola com mais um trabalho. Porque aí ela não vai ter retorno nenhum. Entenderam, gente? Então, isso é saber como funciona e saber o caminho adequado. E saber por que fazer aquilo. Mas o que não dá para vocês não verem é que, mesmo você já trabalhando, ou mesmo você não trabalhando em outros lugares, não estando na área, você tem aqui uma grande oportunidade de estar voltando para o seu mercado, ou então de estar abrindo ainda mais possibilidades de rendas. Entenderam? E é isso que vocês têm que entender.
Vocês são profissionais da área, vocês investiram uma boa grana para se formar, vocês colocaram os melhores anos da vida de vocês aprendendo, estudando, fazendo faculdade, TCC, entrega disso, trabalho daquilo, para agora vocês não ganharem R$ 1 com isso. Ou então ganhar uma miséria. Que eu, inclusive, esses dias estava batendo de frente com uma pessoa, porque ela achava que o trabalho, mesmo que sem estudo, ele tem o seu valor, é lógico que tem o seu valor, qualquer trabalho tem o seu valor. Agora, eu não acho justo a gente, e eu falo nós, porque eu levanto essa bandeira, eu não acho justo. E eu nunca aceitei isso, por isso que eu acho que hoje eu me rebelo quando isso acontece. Eu não acho justo todo o empenho, toda a dedicação, todo o conhecimento para estar ganhando, às vezes, aquilo que qualquer outra pessoa ganharia, sem estudo nenhum, sem investimento nenhum. Não é justo com quem investe. Só que, por que isso acontece? Porque as pessoas aceitam. E quando as pessoas aceitam, e aí a pessoa me disse, inclusive, Vânia, mas isso é a lei da oferta e da procura. Ok? E cabe a nós enxergar aonde a gente está. Se aonde a gente está não tem muita oferta, se não tem muita gente. Porque se você está num lugar que tem muito profissional fazendo a mesma coisa, está na hora de você perceber que nesse local e nessa área que você está atuando, as chances são de que o seu trabalho comece a desvalorizar. Por que ele começa a desvalorizar? Não porque você não é um excelente profissional, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. Quando tem muita gente no mesmo local fazendo as mesmas coisas, o valor tende a ser menor, porque a pessoa ela pode negociar, não, vou pagar R$ 10 para você. Aí vem um outro e diz, não, mas eu faço por 9. Porque ele precisa. Aí vem outros, não, mas eu faço por 8. E quando você vê o mercado mesmo baixa a quantidade de valores e os pagamentos, por quê? Porque tem muita gente, tem quem faça por 8, tem quem faça por... Então, muitas vezes, se você está num mercado desse, você tem que enxergar que, ok, eu não tenho mais como mexer, mas eu posso ir para um mercado que tem menos. E se diferenciar e enxergar, inclusive, por que você pode ter renda a mais. Porque você vai fazer o que ninguém faz. E aí, se você diz, não, o meu valor, vamos voltar no mesmo exemplo, né? O meu valor é 10. Tá? É um exemplo, tá? Não estou dizendo isso, gente. Não é. Vamos supor que você diz que o meu valor é 10. E aí a pessoa diz, tá, eu vou pensar, eu vou avaliar. E aí essa pessoa vai buscar outros profissionais. Só que ela não encontra. E aí o que ela vai ter que dizer? Tá bom, eu vou te dar os 10. Entenderam? Simples. É muito simples. Só que eu entendo que a gente não aprende isso. A gente não aprendeu isso na faculdade. Mas eu estou te ensinando, estou te mostrando o que eu demorei para aprender, o que eu investi muito para aprender. Eu fiz muitos cursos para aprender isso. E ainda faço, eu ainda invisto. Eu invisto em mim e no meu conhecimento. Porque quando eu aprendo, eu não dependo. Não dependo das outras pessoas, porque eu sei fazer. Eu sei o caminho, eu sei como ir. E se não der certo, eu sei que tem outro caminho para ir. Então é isso que você tem que ter. Tem que ter essa visão de investir, inclusive, em você. De realmente, se tiver que colocar um mais valor, você já colocou uma graduação inteira em você. Você já botou anos em você, na sua profissão. E agora você vai desistir? E agora você vai dizer, não, mas eu já botei muito, eu não vou botar mais. Não esqueça, gente, que a nossa área, a gente sempre tem que estar investindo no nosso conhecimento, em atualizações, em melhorias, em inovação. Caso contrário, se a gente não investir em nós mesmos, a gente vai parar no tempo. A gente vai parar de progredir, a gente vai parar de fazer as coisas novas, a gente vai parar de oferecer o melhor para os nossos alunos. E isso a gente não pode pensar dessa forma. Se a gente pensar dessa forma, a gente estagna. E aí mesmo que a gente é engolida pelo mercado, engolido pelo mercado. Tá bom? Beijo, até mais. Tchau, tchau.